quinidária é formado por um grupo que pode ter dois nomes, na verdade. Pode ser chamado de quinidário, ou quinidária, ou coelenterata, ou selenterados. O termo quinidário é referente a quinido, que é referente a urtiga, porque são animais urticantes. Isso tem a ver então ali com as células especiais que a gente vai falar depois. Já no caso do termo coelenterata, é referente ao primeiro sistema digestório, uma característica bastante importante dentro desse grupo também, por causa das novidades que vão surgindo ali ao longo do caminho. São animais aquáticos, sem exceção, a grande maioria marinho, mas existem também espécimes aqui de ambiente de água doce, que é interessante destacar. São animais de vida livre ou coloniais, formam colônias aqui, a gente tem a maior colônia de animais do planeta, a Grande Barreira de Recife de Coral australiano, são 1.500 quilômetros de extensão só de Recife de Coral. É bastante importante ali o destaque desse grupo, onde a gente tem boa parte da biodiversidade marinha também. Os corais são encontrados então, na região, a gente chama de plataforma continental, que por sinal corresponde a 90% da vida marinha. Então a gente vê a importância deles nesse sistema. São animais nectônicos ou bentônicos. O que é o animal nectônico? É o nadante, aquele que no caso vai se deslocar na água, ou carregado pela água pelo menos. O bentônico é bem no fundo, fica lá no fundo fixo ou preso, fixo ao substrato ou sendo rastejante. No caso, os quinidários são presos, que é o que a gente conhece pelos corais. São animais que a embriologia é muito importante. A embriologia tem novidades aqui. São animais diplásticos, ou seja, animais com dois folhetos embrionários. São os únicos animais que a gente estuda que apresentam somente dois folhetos, ecto e endoderme. Então não tem mesoderme, mas já tem folheto. Então é uma novidade, é a primeira vez que a gente vê folhetos embrionários. Além disso, animais que não têm o celoma ainda, porque o celoma tem origem na mesoderme. Como é que ele vai ter celoma se ele não tem mesoderme? Então não tem lógica ter o celoma, E são animais com a simetria radial. Simetria radial, que o animal tem esse formato circular, Se a gente fosse caracterizar isso, seria assim, Esse formato circular, qualquer plano de corte que tu faça, sempre vai girar dos lados iguais. Isso mostra que eles não têm cefalização. Mas tem sistema nervoso? Tem. Então o sistema nervoso é que a gente chama que é de difuso, não centralizado. Então a gente pode notar que existem aqui novidades dentro desse grupo, Nós vamos ter agora pela primeira vez, por causa das características embrionárias, tecidos, órgãos e sistemas. Os sistemas que surgem agora são o sistema nervoso, o digestório, o muscular, que é estranho, porque eles não têm mesoderme, e a mesoderme que dá origem ao músculo. Mas a gente vai falar depois das células especiais chamadas mioepiteliais. E sistema reprodutor, presença de gônadas. Surge pela primeira vez então a formação das gônadas, de gametas produzidos por uma estrutura reprodutiva. Certo? É muito importante fazer esse destaque aqui dessas novidades que o grupo tem. Bom, esse grupo apresenta dois formatos clássicos de corpo, que é o formato medusoide e o formato polipóide. O formato medusoide ou de medusa é o tradicional água-viva que a gente conhece, Tentáculos geralmente voltados para baixo, com a boca também, e esse formato chamado de umbrella, que é esse formato meio guarda-chuva desse grupo de animal, que pode ter formatos mais quadradinhos, aqui mais em formato de cubo, que é o caso dos cubozoa, ou até gigantescas, como a nomura, que é uma água-viva de mais de 200 quilos, e que tem mais de 2 metros de circunferência. Então, animais bastante grandes aqui, se parar para pensar. Diâmetro, circunferência é outra coisa na matemática, mas de diâmetro. Bom, além disso, a gente também tem o formato polipóide. O formato polipóide, ou de pólipo, é um formato tradicional, é o mais encontrado dos quinidários, mas é o que a gente menos dá bola. É o preso no substrato. É o caso dos corais, das anêmonas, de animais fixos, das hidras, que podem se deslocar um pouco também. São animais interessantes nessa situação. Bom, para a gente entender melhor, a gente tem que dar uma olhada na anatomia desse grupo. Os quinidários, não importa se eles são pólipos ou se são medusoides, eles apresentam sempre as mesmas camadas, vamos dizer assim. A camada mais externa, a gente chama de epiderme, ou de ectoderme, como alguns podem colocar, mas a princípio seria epiderme. Essa epiderme que a gente vê aqui, ela apresenta células especiais, como cromatóforos, que produzem coloração específica. Nós temos aí também as células chamadas de quinidócito ou quinidoblasto, que a gente vai destacar também mais para frente. E ali nós temos as chamadas células mioepiteliais. Mio vem de músculo, Então seriam células epiteliais riquíssimas em actina e miosina, que permitem uma contração desse animal e permitem ele se deslocar. Então existe uma capacidade de movimentação. Por isso que a gente chama de músculo, apesar de não ser um músculo de verdade, já que não vem da estrutura da mesoderme, mas tem uma função do mesmo tipo de padrão. É bastante importante esse destaque, certo? A partir dessa camada externa, a gente tem aqui a camada chamada de mesogleia ou mesênquima.
a mesma que a gente vê nos poríferos, com capacidade de diferenciação. A diferença é que a gente não tem células aqui. Quando no porífero nós encontramos os amebócitos, aqui não tem tipos celulares, é só um líquido que permite um certo transporte, e a gente vai destacar isso daqui a pouco. Tá? Além disso, ele vai ter então aqui uma cavidade interna formada pela camada que a gente pode chamar de endoderme ou de gastroderme. Então a gente tem a camada mais externa que é a epiderme e a camada mais interna que é a gastroderme, certo? A gastroderme é onde a gente vai ter o lançamento das enzimas de digestão para dentro da cavidade, que é chamada cavidade gastrovascular. A digestão acontece dentro da cavidade, então pela primeira vez nós estamos vendo agora uma digestão extracelular. Isso é muito importante, porque tu aumenta agora o tipo de alimento que tu pode consumir. Antes, o alimento tinha que entrar na célula, então tinha que ser uma partícula muito pequena. Agora não, nós temos animais maiores que podem ser consumidos e depois da digestão, aí sim a absorção dos nutrientes. Então, uma grande vantagem nisso, certo? Da gastroderme tem que ir para a epiderme, só que tem um problema, esses animais não têm sistema circulatório. Então a dispersão dos nutrientes, ela tem uma situação complexa, que é o quê? A dificuldade da difusão. A difusão, ela passa 1 milímetro por hora, então demora muito para a difusão funcionar. Por isso que se a gente parar para pensar, os nutrientes passam só por 2 camadas de células, porque isso aqui é um meio líquido. Então dessa maneira, esses animais eles tendem o quê? Tendem a diminuir então ali a distância entre a camada interna e externa. Tá? É um fenômeno chamado de redução do problema da lateralização. Lateralização é essa distância da parte interna e externa, que quanto maior for, mais tu precisa, mais tu necessita de um sistema circulatório que dê conta desse transporte. Tá? Então a gente vai ver ali, ao longo da escala da evolução dos animais, os animais só vão começar a aumentar o tamanho e a largura deles quando o sistema circulatório acaba sendo inserido. É muito importante a presença do sistema circulatório nessa questão, certo? Mas para a gente destacar, então, que ele só tem 2 camadas de células por causa disso. Então, o sistema digestório dos animais só apresentam boca, tá? Então, só tem automaticamente o sistema digestório incompleto, já que não tem o ânus para sair do que entra pela boca, sai pela boca, coisa nojenta, né? Mas ninguém vai beijar água viva na boca. Tem então a digestão intraextracelular e a cavidade gastrovascular. Olha o nome da cavidade, gastrovascular. Por quê? Porque ela permite uma certa vascularização, espalhar os nutrientes ao longo do corpo. É um projeto de sistema circulatório. Eu não vou chamar de sistema circulatório, porque não é. Mas a cavidade digestória emite essa função de digestão também nesse sentido. Então, claro que é importante a gente fazer esse destaque. A UFSC já cobrou esse termo ali, cavidade gastrovascular, na prova. É importante fazer essa questão. Tá? Deu para entender então a anatomia dentro desse grupo? É bastante importante. Outra coisa interessante é que a gente pode encontrar aqui dentro desse grupo aqui dos pólicos, tá? Nessa região da mesogleia a gente pode encontrar células especiais. Essas células especiais que a gente encontra aqui não são quaisquer células não. São algas especiais chamadas de zooxantelas. As zooxantelas são algas do grupo das pirrófitas ou dinófitas. Qual que é a vantagem dessas algas? Essas algas vão fazer a fotossíntese e vão repassar nutrientes para os corais dessa maneira, certo? Em compensação, os corais, por serem animais, produzem muito CO2, que são repassados para as zooxantelas para otimizar o processo fotossintético. Só que as zooxantelas, elas têm um problema, que elas têm somente um fotossistema. Então elas apresentam na fotossíntese aquela cadeia cíclica, que é a cadeia com menor produção de energia. Então por isso que elas não conseguem suprimir sozinhas a sua nutrição. Elas dependem da nutrição dos corais também. Então existe agora o quê? Uma ajuda mútua, né? Uma ajuda um do outro aqui. As zooxantelas fazem fotossíntese no período da manhã e durante a noite os corais fazem filtração. E ambos trocam nutrientes dessa maneira. Então uma relação muito importante, um mutualismo extremamente intenso desses dois grupos, que não podem ser separados. Mas temos um problema. Existe uma quebra nessa relação. E essa quebra da relação seria o quê? A alta temperatura. Quando a gente esquenta demais o mar, o oceano, a gente pode quebrar essa relação zooxantelas com os pólicos. Essa quebra dessa relação acontece porque as zooxantelas liberam muitas toxinas, tá? E isso faz com que eles expulsem elas para que eles não se intoxiquem, os corais. E com isso acaba tendo essa separação. Com isso, os corais perdem a cor, gerando um fenômeno muito grave nos oceanos chamado de branqueamento dos
corais. Os corais ficam esbranquiçados por causa disso. Então isso é um problema sério, tá? Que automaticamente pode levar à morte do coral. Tem corais, por exemplo, que podem ficar 2 a 3 meses somente separados das águas. Tem corais que podem ficar de 3 a 5 anos. Vai muito da espécie do coral. Um fato interessante é que a grande barreira de Recife amazônica, que foi descoberta recentemente, infelizmente já está em perigo por causa de metais pesados, tudo proveniente do garimpo, esses corais, eles são corais que têm uma alta resistência à temperatura. Então o que eles estão fazendo? Eles estão pensando em trabalhar com esse gene de resistência e criar corais transgênicos, vamos dizer assim, que sejam inseridos no meio com alta capacidade de resistência à temperatura para salvar aqueles corais que não estão conseguindo sobreviver a esse desequilíbrio térmico. Então a gente pode de repente ter os corais brasileiros salvando os corais do planeta através então ali desse mecanismo ou de hibridização, ou de cruzamento de corais de espécies distintas, né, criando híbridos ali como eu falei, ou até de transgenia, né, usando esse gene desses corais brasileiros, que é um fato interessante. Certo? Outro fenômeno muito grave que a gente tem aqui, é que os corais eles podem ter 2 tipos clássicos. Temos o coral que é somente um pólipo, chamado de coral mole, ou a gente pode ter aqui o coral e ele circulado com uma estrutura resistente em volta dele, que são os corais calcários ou pétreos. Os corais calcários ou pétreos têm esse revestimento calcário em torno do corpo, que gera uma grande proteção. Mas aí vemos agora com outro problema ambiental, que é qual? Que é o excesso de gás carbônico dissolvido na água. Pessoal, naturalmente o gás carbônico dissolve bem na água? Não. Ele não é um produto que tenha alta solubilidade. Só que maior aporte faz com que tenha solubilidade na marra e aí automaticamente aumenta a incidência de CO2 na água. O CO2 ele vai causar um fenômeno de descalcificação e vai desmanchar essa estrutura, matando os corais pétreos dessa maneira. Eu não estou falando só dos corais, tá? Tem vários seres pétreos que têm esse problema. Algas clorófitas podem ser pétreas. Nós temos aí alguns tipos de sarcodíneos, como os radiolares e foraminíferos, que são protozoários que sofrem esse problema. Temos aí a aula das esponjas, temos as esponjas pétreas ou calcárias também que sofrem com isso. Os corais, os moluscos com as conchas calcárias, os artrópodos aquáticos têm impregnação de carbonato de cálcio na sua estrutura. Temos o endoesqueleto dos equinodermos também que sofre isso. Então a gente vê vários animais que vão sofrer com o fenômeno da descalcificação por causa disso aí. É um problema bastante sério. Tá? Bom, passando isso aqui, a gente pode puxar agora um tipo celular especial aqui do grupo, que são chamados quinidócitos ou quinidoblastos. Os quinidócitos ou quinidoblastos, tomem cuidado para não confundir com o anócito, essa grande confusão quando cai esses dois grupos. Os quinidócitos são células especiais urticantes, que dão o nome então do grupo de quinidária, certo? Essas células, elas geralmente são encontradas nos tentáculos. Podem também ser encontradas até no umbrella, no revestimento externo, dependendo do animal, mas geralmente nos tentáculos. Essas células apresentam um cílio, que é o quinidocílio, que quando acionado, everte um esporão, que tem um filamento chamado de nematocisto, que é um formato ali parecendo uma lombriguinha mesmo. E é ali que acontece então, a liberação da toxina, certo? O que acontece é que, se vocês notarem, ele tem esporões contrários. Quando ele insere na pele, ele não sai mais. Para tirar, dá os rabos aqui. Por isso tem vezes que o pessoal toma uma queimadura de água viva na praia, levanta e vê um tentáculo grudado no braço, é um desespero, por causa desses espinhos. E aí acontece a liberação da toxina. As toxinas animais são proteicas, isso é uma regra. Então é sempre proteína que o animal vai liberar como veneno. Isso já caiu no vestibular da UEM, por exemplo. Então alguns vestibulares que o pessoal costuma usar para treino pode aparecer isso, então toma cuidado. Essa toxina é liberada. Geralmente a toxina que é liberada pelas águas vivas que a gente tradicionalmente conhece são as toxinas urticantes, por isso o termo quinidária. Dá aquelas vermelhidões, aquela coceira, aquela ardência. Algumas vezes pode chegar a casos mais graves, até como choque anafilático, mas geralmente é só uma ardência na região. Existem algumas também que têm veneno hemorrágico, que são um pouco mais graves, mas tem umas que são uns demôniozinhos, certo? Que são esses bichinhos aqui. Bem pequenininho, bem sem graça, mas essas cubozoa, chamadas de vespas do mar, são extremamente tóxicas, com veneno neurotóxico, e algumas delas podem matar as pessoas em questão de horas ou dias. Então, é uma toxina extremamente potente encontrada dentro desse grupo.
São tão importantes destacar que onde no local que elas são encontradas tem até placas indicando que não é praia para entrar porque tem água-viva. Tá? É uma loucura, tem praias lá na Austrália, praias lindas, não tem uma pessoa na água. Se não tem um australiano com coragem de entrar na água, ninguém deve entrar. Porque aquele povo é arrombado, eles não têm medo de nada. Então quando o australiano está com medo, o mundo inteiro tem que estar com medo. Então toma cuidado com essa água-viva, que ela é bastante poderosa nesse sentido quanto a peçonha dela. Né? Ela é um animal peçonhento? Que ela inocula o veneno. Venenoso eu sabo que tem o veneno só na pele e não inocula. Mas animais que têm capacidade de inoculação são animais peçonhentos, certo? Bom, continuando, a gente falou então das características fisiológicas, então a gente já pode ir para a reprodução. Reprodução assexuada tem dois tipos principais, que é o brotamento, onde a gente vê que o brotinho nessa hidra tradicional, os corais são formados por reprodução por brotamento. É extremamente importante destacar essa reprodução para a capacidade de formação de colônias. Também podemos colocar a laceração ou a regeneração como característica comum dos quinidários. Mas tem uma característica exclusiva deles bem legal, que é a estrobilização. Estrobilização é quando esse formato pólipo que a gente viu, ele se fragmenta em regiões chamadas de estróbilos e vai liberando pequenas formas medusoides, chamadas de éfilas. É uma coisa meio estranha de imaginar, né? Então a gente não vai imaginar, a gente vai ver, eu acho que fica mais legal. Então olha só, um minutinho só para eu pegar aqui o vídeo. Quando é as coisas na mão é mais complicado. Aqui, olha só que interessante. Não precisa de música. A gente está vendo aqui então nessa imagem, olha só, isso aqui é um pólipo, estão vendo? Esse pólipo ele já sofreu a estrobilização, ele já se partiu em pedaços. Ele vai começar a liberar as éfilas então aqui, olha só que legal. Então a gente vai vendo essa movimentação por parte do animal, até que ele vai soltando as suas pequenas éfilas, estão vendo? Algumas vêm em conglomerados, mas depois se distribuem. E aí a gente vai vendo então essas pequenas águas vivas aqui, bem bonitinho, mas se soltando e vão se tornando isoladas e saem nadando para tocar a vida delas, ó, bem bonitinha, né? Até pegar na perna. Mas entenderam então o que é uma éfila e o que é estrobilização? É uma reprodução exclusiva do grupo dos quinidários e não é qualquer quinidário que faz isso. Essa reprodução ela acontece em animais que fazem o fenômeno de metagênese, que eu já vou destacar mais para frente. Bom, continuando, temos também aqui a reprodução do tipo sexuado. Nós temos animais então, que são dioicos ou monóicos relativos, os corais são monóicos relativos, mas muitas formas medusoides são dioicos. A fecundação é interna no caso da hidra, mas a maioria é na água. Eles lançam os gametas na água e aí vai embora. E o desenvolvimento é do tipo indireto, formando uma larva chamada larva plândula. Essa larva é muito importante. Todo animal que é fixo no substrato, como por exemplo os corais, as esponjas, elas precisam de uma fase larval. É a fase larval que é a fase nadante que vai levar o animal até outra região. Todo animal que é fixo no substrato tem que ter uma fase larval nadante. Isso é bastante importante de destacar, certo? Bom, mas continuando, existe um outro caso de reprodução que é interessante destacar também, chamado de metagênese. A metagênese é uma reprodução também chamada de alternância de gerações, mas tomem cuidado, essa metagênese não é a metagênese igual dos vegetais. Nos vegetais existe um fenômeno chamado de alternância diploidia, que tu alterna na fase haploide e diploide, certo? Aqui, no caso, não tem isso. Todas as fases são diploides, seja de pólipo, seja de medusa. A fase medusoide é a fase sexuada. Liberam-se os gametas, acontece a fecundação, formação do cigoto e posteriormente formação da plândula. Ela se fixa no substrato e dali dá origem ao pólipo, certo? Esse pólipo vai se desenvolver e por metagênese, por estrobilização, desculpa, ele vai se fragmentar, soltar as suas éfilas que vão dar origem a novas águas vivas, ou seja, uma reprodução do tipo assexuado. Então, a metagênese é uma reprodução bem interessante que acontece em alguns grupos de quinidários. Não são todos, são poucos, na verdade, que fazem isso. A gente vai falar aqui agora das classes, eu vou mostrar uma classe que não tem nenhum tipo de metagênese. E, por sinal, a classe que representa 70% das espécies. Então, finalizando isso, a gente pode dar uma olhada nas classes desses animais. Onde a gente tem a classe hidrozoa. A classe hidrozoa tem esse nome caracterizada pela hidra. A hidra, ela é bem doida. Por quê? Porque ela é de água doce, que é extremamente raro de encontrar nos quinidários.
Esse pólipo tem fecundação interna, é um raro caso também, e ela faz uma coisa muito doida que ela caminha. Tá aqui a hidra, bonitinha, e aí o que acontece? Ela encosta o tentáculo no chão, ela solta o disco pedal, que ela usa ali no cemento para se prender, dali ela joga esse disco para o outro lado, e depois ela deu uma cambalhota, olha só que legal. Ah, e ela vai caminhando dessa maneira. Então, um caso bem atípico ali de a gente ver a movimentação dos quinidários. Tá? A gente também tem aqui uma forma colonial que a gente costuma chamar de caravela portuguesa, espanhola, vai do país pequeno. O negócio é chamar de caravela, mas é uma colônia do tipo heteromórfico. Isso quer dizer que ela tem seres que são da mesma espécie, porém apresentam formatos distintos. Mas por que isso? Se é uma colônia, a princípio, são geneticamente iguais, por que tem formatos distintos? Ativação e desativação gênica. Vão ter ativação gênica para alguns, por exemplo, para captura de alimentos, outros para flutuação, outros para a formação das vísceras, outros para a formação das gônadas. Então, automaticamente, ela vai ativando e desativando o material genético distinto em cada ser vivo para formar essa estrutura colonial diferenciada. Além da hidrozoa, que a maioria é formato de hidra, temos a cifozoa, que aqui a grande maioria é formada, então, de formato de medusa. Essas duas classes são interessantes, junto com a classe que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a cubozoa, são animais que apresentam alguns espécimes com alternância de gerações. Alguns, não todos, a minoria tem. Mas outro grupo interessante são os antozoários. Os antozoários são as anêmonas e os corais. Só pólipo, 100%. Então não existe alternância de gerações dentro desse grupo, porque só tem fóssil polipóide. E 70% dos quinidários são antozoários, que é o grupo mais importante no final das contas. Tá? Só para a gente entender que interessante como é que esse grupo funciona, eu tenho aqui algumas imagens que a gente pode mostrar que eu acho bem legal. Tá? Isso aqui. A gente vê, por exemplo, então aqui esse formato que é o formato da hidra tradicional. Aqui a gente está vendo o brotinho saindo, vai se desprender, vai dar aquele macaquinho ali, aquele pulinho que eu falei para vocês, aquela cambalhota. Tá? Aqui a gente tem uma foto da imagem da caravela, assim como ela é comumente encontrada na praia. A gente vê que ela tem essa coloração apotemática de advertência para tentar afugentar animais, principalmente de sobrevoo, as aves, que vão ver isso, vão ver que ela não é uma boa escolha de alimentação. Mas a tartaruga marinha não quer nem saber, ela adora comer isso aí. Tá? Bom, continuando, a gente também tem aqui a juba de leão. Ela apresenta essas dobras, esses apêndices chamados de véu, que aumenta a capacidade de natação. Essa água viva ela consegue ter até mais ou menos 30 metros de tentáculo, praticamente um arrastão. É a água viva mais comprida do planeta. Tá? A gente também tem aqui outra imagem dela. Essa aqui é a lomura, que é a água viva encontrada na Ásia, gigantesca, com mais de 200 quilos. E essa água viva, ela sofreu tivemos um grave problema com ela por causa da pesca predatória do atum, que geralmente eles matam vários animais, inclusive tartarugas marinhas. Existiu então uma redução drástica da população de tartarugas marinhas na região da Ásia que se alimentam dessas águas vivas. E aí aquela coisa de ecologia. Quando a gente gera um desequilíbrio na pirâmide de números, isso vai acarretar o crescimento de algum nível trófico ali de forma exagerada. E olha só o que aconteceu ali na região do Mar da China. Bombando então ali esse monte de água viva, certo? Os caras estão coletando elas e tentando tirar para jogar na terra para elas secarem e morrerem. Só que quando eles começam a aglomerar, elas começam a liberar gametas, o negócio fica pior ainda. Então foi um caos ecológico. Isso mostra a importância da gente ter esse controle das populações de forma adequada e não simplesmente dizimar uma população e achando que não vai acontecer nada. Tá? Outro exemplo interessante que a gente tem aqui no grupo são as vespas do mar, no grupo cubozoa. Cubozoa porque elas parecem um quadradinho mesmo, certo? São animais com veneno neurotóxico extremamente perigosos. Tá? Um outro exemplo que a gente tem aqui são as placas, como eu falei para vocês. E aqui a gente tem então a grande barreira de Recife de coral australiano, 1.500 quilômetros ali de Recife de coral, a maior biodiversidade marinha por metro quadrado do planeta. Tá? A gente consegue ver aqui então a grande biodiversidade desse ambiente com vários tipos de corais. E aqui a gente tem o exemplo de coral mole, ou coral não pétreo, que é bem característico também. E aqui a gente tem um coral que eu acho muito legal, chamado coral cérebro, por um motivo bem óbvio. Esse coral, pessoal, quando a gente fala de um coral, geralmente a gente está falando de uma colônia de corais, e não um animal só. Tá? Então, na verdade, a gente tem aqui uma colônia trabalhando. Agora, isso aqui é durante o dia. Quem trabalha durante o dia? São os corais ou são as zooxantelas? São as zooxantelas. As zooxantelas estão trabalhando, fazendo fotossíntese. Durante a noite, revertem os pólipos e começa a fazer filtração. Então, olha só essa imagem interessante.
é a mesma colônia, mas ali ela está durante o dia e aqui ela está durante a noite, cheia de pólipos, certo? Então só para a gente mostrar então aqui essa questão interessante da transformação desse grupo animal, perfeito? Então é isso.